Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais um Better Call Sales e hoje nós temos um tema super interessante para falar, que é sobre carreira e networking, né? Como ter sucesso em vendas através dessas estratégias que são tão interessantes. Para isso, nós temos hoje aqui como convidado o Ale Prates. Seja bem-vindo, Ale. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, viu? Vamos embora, vamos bater um papo legal aí. Que bom, o prazer é todo nosso, Ale. Fala um pouquinho pra gente, Ale, sobre você, sobre a sua trajetória de carreira, para quem ainda não te conhece, poder conhecer um pouquinho mais sobre você. Legal, eu vou de frente para trás, né? Eu sou um educador executivo, sou sócio e fundador da Futurize, uma escola de educação executiva. Nosso trabalho hoje é levar a educação executiva para as organizações, atendemos diversas empresas, implementamos também universidades corporativas, formamos lideranças. Também sou sócio de uma escola de formação de educadores executivos, e tem sido uma grande paixão na minha vida, né? A gente busca aí executivos de mercado, pessoas que estão querendo fazer uma transição, a gente forma essas pessoas, elas com a experiência e com a bagagem delas, com aquilo que a gente ensina, nós temos parceiros que nos ajudam a fazer as nossas entregas organizacionais. Também sou palestrante, escritor, é uma das grandes paixões aí da minha vida, pai do Antônio, pai da Lara, e tudo isso eu construí por meio da minha carreira executiva. Então, eu trabalhei durante 12 anos no setor de franchising, passando por redes como DataByte, Microlin, Instituto Embeleze, Skill, Idiomas, sempre na área de operação. E há 15 anos eu decidi iniciar essa trajetória empreendedora, executiva, e cá estou. Que legal, Ale, uma trajetória aí, né, de grandes conquistas e muitos desafios, eu tenho certeza, porque Mais trabalhar com desafios que educação conquistas. corporativa, então, É um não desafio é mesmo. fácil, né? Eu falo quando a gente trabalha, por exemplo, quando você é um educador em um ambiente mesmo de faculdade, escola, às vezes é um pouco mais fácil, porque as pessoas estão ali realmente buscando conhecimento, né? Não tem para onde fugir. Agora, quando você leva isso para dentro das empresas por corporativo, é um desafio a mais, né? Então, a gente tem que sempre trazer essas estratégias mesmo, É verdade. porque a educação é o que traz os novos negócios, é o que amplia as nossas redes de contatos, né? Então, é muito legal. Que bom ter você aqui com a gente hoje para bater Prazer é esse meu. papo, tá? E para quem não me conhece, meu nome é Wani, sou analista de RH aqui da Nectar e a gente vai estar batendo esse papinho aqui com vocês hoje. Então vamos lá, Lê, falar um pouquinho sobre essa questão de carreira, né? Carreira é uma coisa tão ampla. Quando a gente fala em carreira, eu acho que a gente consegue pensar em tantas coisas, né? Mas falando um pouquinho dessa importância, por que a carreira é importante? Como construir? Como construir uma carreira e, além disso, como construir uma rede de networking sólida, né? Fala um pouquinho para a gente aí de quais as estratégias que existem hoje e que você vem aplicando e vê as pessoas aplicando hoje no mercado. Excelente pergunta, Wayne. O que eu venho trabalhando, a primeira coisa é o seguinte: as pessoas precisam diferenciar trabalho e carreira. Embora eles sejam complementares, são coisas diferentes, né? Trabalho é aquilo que eu faço para construir a minha carreira. Então, quando a gente entende isso, a gente vai compreendendo que o trabalho cotidiano que a gente tem dentro de uma organização, e não importa em qual estágio eu estou do meu trabalho, se eu estou numa função operacional, tática, estratégica, mas todos os dias, quando eu vou trabalhar e eu faço as minhas entregas, eu estou, de alguma maneira, entregando resultado, alimentando a minha reputação Uhum. profissional, contribuindo com outras pessoas, fazendo com que naturalmente a minha imagem comece a ser mais valorosa, e naturalmente isso impacta na minha carreira. Então, a minha carreira é fruto do meu trabalho. Ponto. O que eu quero dizer com isso? É que quando um profissional ele assume a gestão da sua carreira, ele enxerga o trabalho de uma maneira diferente. Ou seja, Uhum. muitas pessoas ainda, Wayne, e eu acho que esse é um grande erro que muita gente comete, enxerga o trabalho como o fim do processo. O que eu quero dizer com isso? A pessoa acha que ela entra às 8, ela sai às 6, ela entrega aquilo que está na descrição de cargo e golaço. É isso que eu tenho que fazer. Essa visão eu chamo de visão de emprego, né? Aquela pessoa que ela entende que o trabalho é o fim. Quando você tem uma visão de carreira, você enxerga o trabalho como um meio para alguma coisa maior. Então, todos os dias eu entro na empresa, cumpro uma carga horária, trabalho mais, enfim, que seja, entrego aquilo que está descrito no meu cargo. Ao entregar aquilo,
aquilo gera um resultado e aquele resultado vai para o meu currículo. Então, a dica que eu dou para cada um é, se você não aprender a valorizar o seu estado atual, você jamais vai alcançar o teu estado desejado. E tem muita gente que faz isso. Fica vislumbrando um estado desejado, quando eu for para aquela outra empresa, aí eu vou me dedicar, quando eu conseguir aquilo, aí vai ser diferente. Não, você tem que aprender a entregar muito resultado no seu estado atual para que você mereça um estado desejado. Então, quando a gente calibra isso, a gente entende que o nosso trabalho tem um significado maior do que cumprir uma carga horária e ganhar um salário, o jogo muda. A gente vai para um outro game, a gente começa a olhar a nossa atuação de uma maneira completamente diferente. E é isso, né, Ale? Às vezes a pessoa fica muito focada. Você é a sua carreira, né? Você faz a sua carreira, você constrói a sua carreira. Hoje eu vejo que a gente tem uma geração que ela foca muito em que a empresa tem que te oferecer uma carreira, né? Ah, a empresa não tem um plano de carreira para mim. Ok, é claro que você tem que ter uma perspectiva de crescimento aonde você está. Mas pensando que a empresa não tem essa obrigação, quem tem obrigação com a sua carreira é você, e você que precisa se desafiar, precisa correr atrás de tudo isso, né? Então, para a construção dessa carreira e tudo isso que você trouxe para a gente que é importante, como que você acha que a gente pode fazer para expandir isso, né? Expandir essa rede profissional, expandir essa carreira e levar para além do seu ambiente de trabalho? Muito bom. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que compreender o que é uma empresa, né? Uma empresa, qualquer uma, tá? A empresa, ela é gente trabalhando com gente para atender gente. É isso, né? Então, eu trabalho com o ANI, né, para atender um consumidor lá na ponta. Ponto final. Então, tudo se resume a gente. Quando você começa a se destacar dentro da sua profissão, muita gente acredita que você começa a se destacar quando você entrega resultado. Esse é um dos pontos de destaque. Agora, o teu destaque mesmo acontece quando você começa a contribuir com outras pessoas. Então, você está ali, então você está fazendo o teu trabalho, mas eu estou ali contribuindo com o meu colega, entendendo a área dele, e eu vou construindo esse networking por meio do servir, por meio da contribuição. Essa foi uma grande lição que, graças a Deus, eu aprendi na minha carreira há muito tempo. Contribua com as pessoas, sem esperar nada em troca. Contribua. Porque quando você contribui, você aprende. Quando você contribui, você ajudou o outro. E olha, sempre que eu contribuí, isso sempre voltou para mim de uma maneira muito especial. Eu sempre brinco que a coisa que eu mais me orgulho é quando eu sou contratado hoje para fazer palestra, por exemplo, por alguém que trabalhou comigo há 20 anos atrás. Eu falo, poxa, que legal, essa pessoa trabalhou comigo, ela trabalhou durante 5, 6 anos comigo, teve uma boa imagem, eu criei uma boa reputação com ela, e ela tem coragem hoje de ir para uma empresa e me levar. Então, isso quer dizer que a imagem que eu deixei para essa pessoa é uma imagem muito positiva. E a gente tem que entender que todos os dias você está construindo uma imagem. Então, nós dois aqui estamos conversando, você está construindo uma imagem sobre mim e eu estou construindo uma imagem sobre você. Se é a imagem correta ou não, a gente não controla. Mas o que eu controlo é que imagem que eu quero transmitir. Que imagem que eu quero transmitir cotidianamente. Então, isso vai ampliando esse teu networking. Todas as vezes que você contribui com alguém, você ampliou a tua capacidade de atuação, valorizou a tua imagem e, o melhor, ampliou o teu repertório. Então, porque você aprendeu mais e você foi construindo isso. E quando você vai fazendo isso, você vai criando ao longo da sua carreira uma rede muito especial de pessoas que vão te ajudar, que vão te indicar para novas oportunidades, que se um dia você decidir empreender, vão contratar o seu serviço. Então, investir em relacionamento é um dos ativos mais baratos e mais potentes que a gente tem para valorizar a nossa carreira ao longo do tempo. Com certeza, Ale. E eu falo que conhecimento gera conhecimento, né? Quando você passa o seu conhecimento para uma outra pessoa, você está conhecendo mais, né? Quanto mais você repassa, quanto mais você consegue conversar com essas pessoas. E outra coisa, como é bom você ser visto como referência, né? Você mesmo falou, olha, há 20 anos atrás você trabalhou com uma pessoa que te chamou. Com certeza, quando ela pensou naquele tema, ela pensou em você como referência para falar sobre Exatamente. aquilo, né? Então, são coisas que a gente vai construindo, como você disse, só depende de nós mesmos, né? Não precisa ter o espaço você que faz. Onde você estiver, você consegue construir isso, né? Ale, eu queria que você trouxesse para a gente, então, alguns exemplos práticos de network que impactou positivamente, principalmente
principalmente para aqueles profissionais de vendas, né? Pessoas que estão aí trilhando uma carreira em vendas. Traz para a gente aí alguns pontos, alguns exemplos de network que foram impactantes. Olha, a minha vida, a minha carreira, ela é construída por networking, tá? Toda ela, assim. Então, eu vou deixar de lado um pouco a minha carreira executiva e eu vou falar da minha carreira como empreendedor, né? Legal. Eu comecei a minha carreira como empreendedor, como muitos empreendedores brasileiros, né? Sem muito dinheiro, com muita vontade, e eu precisava fazer a coisa decolar. Qual foi a primeira coisa que eu investi? Em networking. Eu falei, cara, onde que estão as pessoas que poderiam comprar os meus serviços? Cara, estão nas associações comerciais, estão onde empresários se reúnem, e eu comecei a ir para todos esses lugares e comecei a me apresentar e conversar. Ao longo do tempo, hoje, né, eu não sou um influenciador digital, eu não sou um cara famoso, e ainda assim eu faço mais de 100 apresentações por ano. 90% das minhas apresentações são fruto de indicação. Então, o que eu aprendi ao longo do tempo é valorizar cada jornada minha. Então, eu vou fazer qualquer palestra em alguma empresa, eu tenho uma preocupação de fazer uma entrega exemplar. Porque eu sei que a partir daquela entrega exemplar, eu vou encantar aquela pessoa, vou retribuir a confiança que ela teve ao me contratar e ela me indica para outra pessoa. Mas vou te dar um exemplo simples disso. Assim. Recentemente, a gente fez um trabalho muito grande para a Cacau Show. Cara, fizemos um trabalho lá. Como que eu consegui esse trabalho? Por meio de um relacionamento. Eu tinha feito um trabalho na Pets, a pessoa que trabalhava na Pets foi para a Cacau Show e nos levou. Falou, tem uma pessoa legal e tal. Levou. Comecei a fazer esse trabalho lá na Cacau Show. A pessoa que estava interligada nesse nosso trabalho lá foi para uma outra empresa e já nos levou. Ou seja, então, a nossa carreira, que é a nossa empresa, ela é fruto disso. A gente vai criando relações. Agora, como que a gente cria relações? Não é só sendo legal, é entregando valor. Eu acho que a gente precisa aprender ao longo do tempo a entregar valor. E eu tenho muita responsabilidade em toda a relação que eu tenho. Porque eu penso o seguinte, exemplo, amanhã eu vou fazer uma palestra na Hope. Né? A Hope me contratou. Eu sou o único palestrante naquele evento. Ou seja, eles não podem errar. E eu tenho essa responsabilidade comigo muito forte. Cara, eu já estou fazendo briefing do evento, estudando a empresa, fui até lá presencialmente para conhecer. A minha palestra é amanhã, 5 horas da tarde, 9 horas da manhã eu já vou estar no evento, porque eu quero acompanhar tudo. Isso faz com que a pessoa vá entendendo que eu estou me importando com aquela entrega, que não é só mais uma palestra. E isso faz com que a pessoa fique grata a mim, porque eu estou retribuindo a confiança nela. Eu tenho certeza que a partir dessa palestra ela me contrata de novo ou ela sempre me indica para uma outra empresa. E todas as vezes que alguém é indicado, eu sempre pergunto. Aí a pessoa falou alguma coisa, não, falou que você é super atencioso, falou que o seu time é super bacana tal, porque a gente vai construindo esse valor para que a gente consiga ser recontratado mais vezes. É o meu marketing mais barato, é o boca a boca. Né? Claro que a gente também investe em N coisas, mas assim, sim, esse marketing de indicação para nós é maravilhoso. Então, no final das contas, assim, entregue valor para as pessoas. Seja ajudando alguém a resolver um problema, seja ensinando, seja dividindo aquilo que você sabe, sendo retribuindo confiança. Isso vai fazer com que a tua rede naturalmente ela vá aumentando. Com certeza, é isso que você falou, né? O marketing mais barato é o boca a boca, né? A gente sempre confia. Quando a indicação vem de alguém que a gente já conhece, que a gente tem relacionamento, a gente não pensa 2 vezes antes de fechar. Do que quando você vê, por exemplo, alguma coisa numa rede social, você não teve um contato, você vai procurar. Quando uma pessoa chega em você e te fala, olha, essa pessoa veio aqui na empresa, foi ótimo. Assim é com vendas, né? Às vezes você está procurando um produto, está procurando alguma coisa para você comprar, e aí alguém vai lá e te indica, e aí você consegue ter uma confiança naquilo que estão te indicando, né? Isso que você falou dos valores é muito importante. É uma coisa precária hoje em dia, né? Então, muito assim, quando a gente sente confiança no outro e vê que ele vai entregar aquilo que a gente precisa com qualidade, com valor, não importa o preço, né? Aqui a gente entra com precificação. É um investimento, né? A gente fala que é investimento. Não importa o preço que você vai pagar, se você vai ter a qualidade daquela entrega, né? O que é muito importante também. Ale, falando um pouquinho desse mundo de vendas, do comercial, construindo uma carreira para isso, quais são as habilidades que você acredita que sejam importantes hoje para um vendedor bem-sucedido? Beleza. Tirando a parte de hard skills, que eu acho que é obrigatório, né?
você conhecer do teu produto, né? Aquilo que a gente fala que eu acho que isso é básico, que é chover no molhado. Eu vou falar daquilo que eu acredito que tem destacado os profissionais de vendas, tá? Esses dias eu fiz um post, né, um vídeo, que eu brinquei, que eu falava que o vendedor rapidamente vai ser substituído por um robô. E aí eu tratava de explicar. O vendedor vai. Por quê? O que é vendedor para mim? Imagina que eu vou comprar um tênis, tá? Eu entro numa loja, falo para o vendedor, olha, eu quero aquele tênis ali, número 40, ele me traz o tênis, eu provo, falo, vou levar. Ele, tá bom, vai até o caixa e paga. Eu vou até o caixa, eu paguei e fui embora. Eu não preciso de um ser humano para isso, tá? Um robô faria isso muito melhor do que ele, ou na internet, enfim. Um ser humano é dispensável para esse tipo de venda. Agora, se eu chego no vendedor e falo assim, eu quero aquele tênis 40, ele pergunta, mas esse tênis é para quê? Fala, é porque eu vou correr, mas o senhor já corre com certa frequência? Olha, vem cá, vamos ver que tipo de pé que você tem. Olha, prova esse, prova aquele, porque esse aqui aumenta a tua resistência. Então, esse vendedor, que é o consultor de vendas, que é o especialista em vendas, esse jamais um robô consegue substituir, porque ele tem um fator que é o fator humano, que é o fator que é a criatividade. E o que esse vendedor tem de especial? Primeiro, ele tem repertório. Ele não conhece só sobre produto. Ele conhece sobre produto, ele conhece sobre mercado consumidor, ele conhece sobre marketing, ele conhece sobre negócios, ele conhece sobre a empresa como um todo. Então, como ele tem muito repertório, ele consegue ter muito argumento. É gostoso falar com ele, porque você faz qualquer pergunta e te dá uma aula, aí a credibilidade dele vai lá para cima, né? Aí você, quando senta frente a frente com um vendedor que tem muito argumento, que tem muito repertório, você já coloca ele num degrau diferente, né? Você já fala assim, opa, ele está numa cadeira um pouco mais alta, não vou nem debater com ele, porque eu sei que ele vence. Segunda coisa, um vendedor hoje, para mim, ele tem que ser um especialista em gente, porque vendas é gente. Então, ele tem que entender o que motiva uma pessoa, o que sabota, o que é valor para aquela pessoa. Então, quanto mais ele entender sobre ser humano, mais ele será um excelente vendedor. E outro ponto fundamental, um vendedor hoje, ele precisa entender de estratégia de negócio. Por que isso, tá? Se eu sou um vendedor que só entendo de vendas, se a empresa vem e aumenta o preço do produto, eu acho ruim, porque eu só estou olhando o fim, eu só estou olhando a venda. Agora, se eu entendo de estratégia, se eu entendo de precificação, se eu entendo de marketing, eu vou entender por que a empresa fez aquele movimento. E quando eu chegar frente a frente com o meu cliente, o meu argumento é diferente. Eu não vou argumentar contrariado, porque se eu mesmo tiver contrariado que o produto aumentou, o cliente percebe. Agora, se eu entendi o racional por trás disso, é muito diferente. O que é que eu estou te dizendo aqui? O vendedor, hoje em dia, para mim, ele tem que sair daquela venda operacional, né? Porque o vendedor ele é muito considerado hoje como a base de uma pirâmide organizacional. Ele tem que sair dessa base, ele tem que ter uma cabeça tática. Ele tem que pensar além da linha operacional. O que eu quero dizer com isso? Quando esse vendedor for se desenvolver, ele tem que se desenvolver horizontalmente, ou seja, aprender sobre vendas, negociação, fechamento, tudo aquilo que ele precisa. Mas ele também tem que se desenvolver verticalmente, ou seja, já pensar no próximo nível dele. Adquirir conhecimento tático, de marketing, negócio. Isso naturalmente coloca ele numa outra posição e no relacionamento com o cliente. Isso destaca ele absurdamente bem. Eu acho que isso fala muito sobre a busca da pessoa, né, por um aprimoramento contínuo. Né? Então, se você está pensando em carreira, pensando em desenvolvimento, você tem que estar ligado no mercado, ligado no produto, ligado em pessoas, né? Porque a tendência do mercado muda a todo momento. Uma hora uma coisa está em alta e aí daqui 10 dias pode ser que aquilo não esteja em alta mais. E essa pessoa precisa estar ali se aprimorando constantemente para ela conseguir entregar aquilo que o cliente precisa dentro das necessidades dele, né? Que eu acho que é muito importante. E o que você acredita que a pessoa precisa fazer para ela aprimorar as habilidades dela com o tempo, né? Então, às vezes vai passando o tempo, a pessoa está ali muito tempo num lugar só, na mesma empresa, ela se sente perdida, não vê mais perspectiva de crescimento, de carreira. Qual é a sua dica para que essa pessoa consiga aprimorar essas habilidades nesse tempo? Perfeito. Bom, duas coisas, né? O primeiro, a educação formal, ela nunca saiu de moda. Então, estudar, aprender. E hoje existem N ferramentas, né? Se você não é aquela pessoa que gosta. Porque quem trabalha com vendas tem uma inquietação natural, né? Então, às vezes a pessoa ficar numa sala de aula horas ou ficar assistindo uma videoaula de horas, ela não aguenta.
Mas existem muitos formatos hoje de microlearning, né? Às vezes que são pílulas ali de 10 minutos, 15 minutos, podcasts, existem N possibilidades hoje para que você possa aprender, estudar e se aprimorar. Não que eu descarte a questão da educação formal, tem que fazer também, mas às vezes, se você dedicar lá 30 minutos por dia para você aprender alguma coisa nova, já vai ser uma coisa incrível. Então, acho que se desenvolver, a busca do conhecimento, ele é vital. Mas tem uma segunda coisa, assim, eu vou te falar como empresário agora, tá? Se alguém que trabalha comigo em vendas chega para mim e fala assim, Ale, eu quero me desafiar, então eu estou com um projeto aqui, que eu não sei se vai dar certo, mas é um projeto que eu acredito que se der certo, aumenta em 20% as vendas, eu quero implantar esse projeto aqui, posso? Deve, vai fazer. Eu quero que a pessoa faça. E eu sinto falta disso às vezes, sabe? De gente que desafia, de gente que estuda projeto, que chega. Então, acho que falta muito profissional hoje que tem essa coragem de desafiar, de falar assim, olha, pô, eu tô aqui há 6 meses fazendo o beabá e eu tô vendo que o resultado estancou. O que eu posso fazer? Cara, apresenta um projeto, se apresente. Porque quando você faz isso, existem 2 ganhos. Primeiro, a tua reputação. Cara, quem faz isso já vai para um nível diferente. Se alguém fizer isso comigo, eu já fico de olho. Eu falo, cara, essa pessoa é muito boa, essa pessoa ela tem potencial. Só que tem um segundo ganho, tá? Que é o ganho de você se jogar na zona de incompetência. O que é que eu falo sobre isso? Né? Todos nós temos as nossas. É um desafio que está aqui e a tua competência está aqui. Esse gap eu chamo de zona de incompetência. Ou seja, diante dela eu tenho 2 opções. Ou eu aceito ou eu corro. Quando eu aceito que eu estou nessa zona de incompetência, eu vou fazendo acontecendo, eu vou aprendendo. E aí, daqui a pouco, eu estou maior do que essa zona de incompetência. E eu vou me desafiando e eu vou crescendo. Então, as pessoas precisam se lançar ao novo. Tem que ter essa coragem. E o que acontece com muitos profissionais, eles ficam, como você disse anteriormente, eu fico esperando que a empresa me dê o desafio. Eu fico esperando que alguém me... Não, faça você. Quando você apresenta isso, quando você se coloca, cara, o mercado te olha diferente. Então, aprenda a olhar o teu cenário e pensar o que projeto que eu posso implementar aqui para aumentar as vendas, para que eu possa conquistar mais clientes. Ouse. Quando você faz isso, você se obriga a se desenvolver mais. Aí isso vai despertar a tua curiosidade e, naturalmente, você vai querer estudar mais e você entra num ciclo extremamente virtuoso. Então, acho que está faltando isso, viu? Eu sinto falta hoje de gente que tem essa coragem de bater na mesa e falar, eu tenho um projeto. Tá faltando gente assim, viu? E uma pessoa que não se desafia trabalhando no comercial e com vendas, ela Alguma realmente coisa vai errada. ter dificuldade, né? Porque, Muita assim, venda é dificuldade. desafio. Então, às vezes, a empresa lança um desafio ali, quem tá ali 100% tem o sangue do comercial que a gente fala, né? A pessoa, ela se desafia além daquela meta, né? Eu falo Exatamente. que quem tem perfil comercial é competitivo com ele mesmo. Ele não O tempo compete nem todo. com o outro, ele compete com ele mesmo, né? Então, por isso que é importante que a pessoa se desafie, porque o desafio traz conhecimento. É claro que dentro disso a pessoa precisa saber lidar com a frustração. Eu acho que muitas pessoas que não se desafiam exatamente por isso, né, não querem se frustrar, têm medo de se decepcionar, mas se a gente não sai da zona de conforto, a gente também não cresce e não consegue trilhar um plano de carreira. Concordo plenamente contigo. A dor do desconforto, ela é proporcional à dor do crescimento. Então, precisa se arriscar. Exato. Ale, falando um pouquinho de tecnologia, né? Nós que estamos aí nessa era tecnológica, com várias ferramentas de venda surgindo a cada dia, qual que você acredita que é o papel da modernização na prática de vendas? Olha, eu vejo um papel de otimização de tempo e organização. Eu acho que todas as ferramentas que vêm se apresentando por aí, ela vai nos ajudar a tirar da frente e da mão do vendedor aquele trabalho que é mais operacional, né? E vai fazer com que ele consiga focar em ações muito mais estratégicas. Então, se você pega, por exemplo, um chat GPT, cara, ele te ajuda maravilhosamente bem em algumas tomadas de decisão, para você aprender mais sobre produto. Eu fiz uma dinâmica recentemente com um time comercial, que era ele pedir para o chat GPT questioná-lo sobre um argumento de venda. Então, ele colocava o argumento de venda e falava assim, eu queria que você me questionasse, que era para ir treinando essa parte de argumentação. E é vivo, é rápido, é muito gostoso. Então, você pode usar as ferramentas tecnológicas para isso, para aprender mais, acelerar a aprendizagem. Se eu mandar uma proposta para um cliente, por exemplo, cara, o chat GPT ele pode te ajudar a sair do zero e depois você vai lá e você pode refinar, né? O que não pode acontecer
é você usar a ferramenta tecnológica, como, por exemplo, uma inteligência artificial, para se tornar preguiçoso. Cara, então eu vou mandar uma proposta lá para o cliente, eu vou pegar o texto igualzinho que o ChatGPT fez e vou jogar para o meu cliente. Não, aí, de novo, você vai ser substituído por um robô. Agora, se você usa isso para você ampliar a tua visão, iniciar um raciocínio, você coloca a sua cara nisso, é muito legal. E as ferramentas de CRM, organização, são maravilhosas para você se organizar. E eu digo para as pessoas, o alto desempenho, ele depende da organização. Não existe alto desempenho em vendas ou em qualquer coisa na tua vida que não seja com organização. E eu falo isso para todo mundo. Às vezes, por exemplo, eu estou no processo de fazer dieta. Cara, se eu não me organizar, eu vou me frustrar. Então, eu sei que eu vou viajar. Eu sei que eu vou para um aeroporto. No aeroporto não tem nada saudável para eu poder comer. Eu preciso levar meu lanche. Se eu levo meu lanche, a dieta está ok. Se eu não me organizo e não levo meu lanche, eu vou furar a dieta. Com vendas é a mesma coisa. Se eu não alimento um CRM, ele não serve para nada. Agora, se eu uso ele de maneira estratégica, se eu faço um atendimento com o meu CRM aberto, alimento ele, na minha próxima visita com aquele cliente, no próximo contato com ele, eu tenho as informações aqui, é uma ferramenta maravilhosa. Então, a alta performance em vendas, ela depende da organização. Você vai se frustrar. Eu já vi muito vendedor competente, talentoso, morrer na praia por falta de organização, por não saber usar uma tecnologia. Em uma reunião com um cliente, repetir uma coisa que o cliente já disse que não queria, mas não estava anotado. Então, quando você não tem essa organização, você pode perder um grande talento, um grande potencial, porque você não soube se organizar. Então, a tecnologia ela é fundamental para a organização, otimização de tempo e ganho de aprendizagem. Então, se você usar isso a seu favor, você vai voar. E foi nesse intuito que a Nectar CRM surgiu, né? Surgiu para Exatamente. facilitar a vida da parte comercial, dos nossos vendedores, né? Então, você aí que ainda não teve a oportunidade, que está assistindo a gente, que não conhece o Nectar, né? Entra no nosso site, a gente vai deixar o link para vocês aqui na descrição. Converse com um especialista, você vai ver o tanto que vai ficar mais fácil organizar o seu dia a dia em vendas, fazer a gestão dos seus negócios. Então, para você que é gestor, para você que é dono de empresa, para você que é colaborador, contar com uma ferramenta robusta como a nossa no seu dia a dia vai fazer muita diferença, principalmente porque o nosso atendimento é personalizado. Então, tudo que você precisar para sua empresa, a Nectar consegue entregar para você de forma personalizada para você adaptar ao seu dia a dia. Então, não perca tempo sofrendo com isso, né, Alê? A tecnologia está aí, a ferramenta está aí, a gente tem que colocar isso para trabalhar a nosso favor, colocar a máquina para trabalhar a nosso favor. É claro que a gente vai sempre auxiliar, mas a gente pode usar a ferramenta também para Claro, contribuir claro. com isso, né? Não, para mim é o seguinte, um vendedor hoje que não usa CRM não pode ser chamado de vendedor de jeito nenhum. E o mais bacana é o seguinte, né? E não importa o tamanho, porque eu vejo que algumas empresas já entenderam. Eu tenho 2 vendedores, você precisa de um CRM. Ah, eu sou um profissional autônomo, você precisa de um CRM, porque quando você não tem, você confia o quê? Na tua memória, na sua planilha, né? Fica tudo desorganizado. Então, eu acho que quando você tem a ferramenta de tecnologia, ela te coloca num outro patamar e a organização te leva a alta performance. Sim, com certeza. E leva também o seu cliente a te ver de uma forma mais profissional, né? Você chega ali com uma apresentação, você chega ali com todas as informações preparadas para lidar com qualquer dificuldade, com qualquer atrito que o cliente trouxer. Você vai estar ali com a informação na mão, e aí ele vai pensar: não, realmente essa pessoa se preparou, ele realmente é um profissional que eu quero na minha empresa que me atenda, né? Então, isso também é muito importante. Ale, ainda falando sobre tecnologia, quais são os desafios e os benefícios do uso da tecnologia na área de vendas hoje e como ele pode beneficiar também na construção dessa carreira? Muito legal. Eu acho que os benefícios, um pouco do que a gente já falou, mas complementando, a organização, é a disciplina, é a velocidade, né? Quando você usa tecnologia, você se torna naturalmente mais veloz. O planejamento, né? Então, se hoje eu vou planejar minha semana com algumas visitas, eu tenho um CRM, eu tenho informação, eu tenho dados, eu consigo compilar aquilo, eu consigo olhar. E eu acho que tem uma coisa fundamental, né? A tecnologia ela ajuda muito na tomada de decisão, porque você vai ter dados ali. Então você consegue olhar o teu funil de vendas, a tua conversão, você agora consegue entender onde é que você pode melhorar o teu desempenho. Então, hoje em dia, vendas ela é
junção de dados. Se você não tiver dados, você não toma decisão. E ponto final. Então, às vezes você está atirando no lado errado. Às vezes você está fazendo uma prospecção absurda, quando de prospecção já está tudo ok. O que você precisa é aprender, por exemplo, a converter mais vendas. Então, se você tem esses dados, é muito mais fácil para que você consiga, de fato, tomar decisão. O desafio, para mim, o grande desafio é o vendedor se disciplinar para usar a ferramenta. Eu falo isso porque eu já passei por várias empresas, na minha empresa também é assim. Tem que ficar no pé para que o vendedor use, porque a impressão que eu tenho é que muitos vendedores encaram a tecnologia como uma perda de tempo. Não, vou ter que parar aqui, eu vou ter que alimentar. Não, não é investimento de tempo. 10 minutos que você parou para que você consiga fazer o registro daquele atendimento que você fez, pode apostar que você está economizando um tempão depois no teu planejamento, nas tuas ações, no teu processo de desenvolvimento. Então, existe um desafio ainda, que é de fazer as pessoas compreenderem que a tecnologia ela é um ativo necessário, não é mais opcional. Não tem mais opção de você usar ou não. É obrigatório, acabou esse negócio de falar, não, mas eu tenho meu caderninho. Esquece o teu caderninho. Você tem que fazer gestão do conhecimento. Você de fato precisa ter aquilo em um único lugar para que você e toda a companhia consigam tomar diversas decisões. Então, existe um grande desafio ainda do vendedor poder compreender isso. E o impacto para a carreira, para mim, é simples. Se chega um vendedor hoje aqui, bate na minha porta, e ele mostra para mim que sabe usar tecnologia, que entende de CRM, está contratado. Está contratado. E o contrário é verdadeiro. Se não souber usar, está fora, porque eu não tenho mais tempo para ficar ensinando isso. Eu preciso de alguém que usa, porque aqui na nossa empresa nós já entendemos. Se não souber usar um CRM, não tem espaço, porque isso prejudica os nossos dados, isso prejudica a nossa tomada de decisão. Se tem uma coisa que me deixa, olha, nervoso aqui, é tentar buscar informação de cliente e eu não encontrar. Para mim, o vendedor não fez o trabalho dele, porque o trabalho não é vender, meu amigo. Vender é a consequência de uma organização muito bem feita, uma análise de dados. Se você não tem isso, a venda é sorte, né? Ela vai acontecer se quem quiser comprar. Não, se eu tenho dados, eu consigo ter ciência para tomada de decisão. Então, acho que o vendedor hoje que mexe CRM não é nem mais diferencial. Para mim, é uma obrigação. Eu acho que isso é um ponto indiscutível hoje em dia. Eu acredito que um desafio grande também é na escolha da ferramenta, que às vezes a pessoa escolhe uma ferramenta que ela não consegue dominar, que ela não tem o domínio e que ela não tem o suporte. Então, vai indo, com a dificuldade que ela vai tendo no período, ela vai deixando de lado. Quando ela pensa em abrir o CRM, ela pensa, nossa, eu não vou dar conta de preencher, eu não sei como que eu faço isso, eu não sei onde colocar essas informações. Aí ela tenta mandar uma mensagem para o suporte, ela não consegue ter retorno de ninguém, fica desesperada e deixa a ferramenta de lado. Então, a escolha da ferramenta também é muito importante. Escolher uma ferramenta onde você sabe que o suporte vai estar ali para te dar atenção a todo momento, aonde você tem especialistas mesmo que vão te conduzir nesse processo de implantação da ferramenta dentro da empresa, porque a gente sabe que é todo um processo. Às vezes a pessoa está muito ligada ali só na venda, não, ela precisa parar um pouco, entender sobre a ferramenta, porque aquilo ali vai trazer benefícios para ela lá na frente. Tanto que é importante você tirar uma dash, por exemplo, uma dashboard bem alimentada de dentro do CRM, ali, com todas as informações que você precisa, né? Então, também ele precisa adquirir esse conhecimento, ter um tempinho ali, o desafio de sentar, conhecer sobre a ferramenta e escolher a ferramenta certa para aquele momento também. Com certeza. Para mim, não tem nada mais assim, poderoso do que um vendedor, por exemplo, numa reunião de resultado. Cara, ele faz uma apresentação, coloca as telas do CRM dele, olha, esse é o meu funil, essa é a minha conversão. Cara, você olha para aquilo e você fala assim, eu tenho um vendedor gestor aí, eu tenho um vendedor tático, né? Eu tenho um vendedor que entendeu o jogo. Te coloca num outro patamar, assim. Então, quem não usa ainda, para mim, é uma perda de tempo absurda, assim. Eu acho que está jogando fora grandes oportunidades de venda e, pior, né? Está jogando fora a oportunidade de alavancar a reputação profissional. Eu acho que isso aí é onde vai realmente destacar.
Com certeza. Tá perdendo a oportunidade da empresa ajudá-la no plano de carreira, né, porque eu acho que a empresa Exatamente. contribui com o plano de carreira que a pessoa tem traçado para ela, né. Falando ainda sobre carreira, vamos falar um pouquinho sobre cultura organizacional. A gente Legal. sabe hoje que se tem falado muito sobre cultura e quando as pessoas procuram trilhar uma carreira dentro das empresas, elas olham muito para isso, né, elas procuram uma empresa hoje com uma cultura bacana. Então como você acredita que a cultura pode influenciar na vida e na carreira em vendas. Legal. Olha, a cultura de uma empresa, na verdade, é um conjunto de regras estabelecidas por crenças organizacionais, né? E isso, Uhum, naturalmente, isso pode ser muito claro ou não, né? Isso pode ser muito evidente ou pode ser uma coisa que nem a própria gestão entenda a sua própria cultura, mas independentemente se eu entendo ou não, essa cultura ela está agindo, né? Quando eu tenho, quando eu tenho controle dessa cultura, é muito mais fácil trabalhar, porque eu sei exatamente para onde eu estou indo. Então, se a gente falar aqui, olha, é, se alguém falar para você, olha, vou trabalhar na Ambev, ninguém tem dúvida de como é a cultura da Ambev. É foco no resultado, rituais de gestão muito bem estabelecidos. Cara, tá claro, vai quem quer e não vai quem não quer. Ponto final. Mas é uma cultura já muito bem estabelecida. Então, eu gosto, independente se as pessoas acham a cultura da empresa ruim ou boa, eu admiro aquela empresa que tem uma cultura estabelecida. Ponto, tá? uhum, Agora, falando sobre as culturas que funcionam, principalmente em área de vendas, tá? Eu sou contra dizer que um vendedor, né, ou que uma boa cultura de vendas é aquela que não haja cobrança. Tem que ter cobrança sim, tá? O ser humano ele precisa de cobrança. A grande questão é como eu vou cobrar, né? Quem é o pior, por exemplo, eu vejo algumas culturas que são alimentadas por alguns líderes que eu acho muito ruim. Então, por exemplo, você trabalha comigo. Se eu te cobrar de resultado todo dia, eu vou te frustrar, eu vou te causar confusão. Por quê? Eu entendo que um ser humano não sai de casa para não entregar resultado. Então, se você tinha que vender 10 mil e você vendeu 5 mil, é porque você não soube performar para vender os outros 5 mil. uhum. Então, o grande gestor hoje, e que cria uma boa cultura de vendas, é aquele que vai te ajudar a desempenhar bem. Então, hoje existe uma grande cultura que eu sou fã, que é a cultura da gestão do desempenho. Então, sim, eu Legal. quero que você entregue resultado, mas eu compreendo que o resultado é uma consequência. Então, eu como o teu gestor, eu vou sentar com você e perguntar o seguinte: vamos olhar como foi o teu desempenho na semana? E eu vou olhar o teu desempenho. Falar quantas propostas você mandou, qual foi a tua conversão, qual foi o teu ticket médio, qual foi a tua margem. E aí nós vamos discutir em cima de cada ponto. E vamos criar um plano de ação para melhorar o teu desempenho. Na outra semana, colocou o plano de ação em jogo? Ah, coloquei, como é que foi? Então, esse gestor que investe mais tempo para cuidar do desempenho, ele tem tido resultados muito melhores, tá? Porque ele faz com que a pessoa, pouco a pouco, ela vai assumindo a gestão do desempenho e, naturalmente, o resultado vem. Então, uma cultura boa, para mim, é aquela que tem foco em gestão do desempenho. Uma cultura ruim, para mim, é aquela que só cobra resultado e pressiona. Essa cultura, ela adoece, ela tem, de fato, afastado muitas pessoas da área comercial. Então, quando você tem um gestor que cuida do time, que cuida, e aí cuidar não é ser bonzinho, não. Cuidar é, vamos olhar para o teu desempenho. Agora, se olhamos para cá, ajustamos, que no plano de ação a coisa não aconteceu, tem alguma coisa errada, aí vamos conversar no outro âmbito. Mas o problema para mim tem muito gestor ainda que só cobra resultado e não ajuda o time a desempenhar. Esse vendedor, ele Sim. cria uma cultura muito ruim. Com certeza. E a gente tem muito isso, né, a cobrança, eu também sou muito a favor do desenvolvimento, né, Sim, da gente sentar e alinhar com a pessoa o que que não está fluindo, às vezes a pessoa só precisa de um direcionamento, eu sempre falo isso. exatamente. Autoconhecimento é tudo, porém nem todo mundo tem, infelizmente. Então, quando você traça com a pessoa um plano de desenvolvimento individual, às vezes você fazer até uma análise de SWOT com aquela pessoa, né, dela mesma, da carreira dela, do quanto ela Perfeito. vem entregando dentro da empresa, para ela enxergar as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que ela tem dentro da empresa antes de fazer esse PDI. Depois você vai para a construção do PDI, a pessoa vai com uma mente mais clara do que ela precisa Exatamente. entregar e daquilo que ela precisa desenvolver, né. Então eu acho que construir uma cultura organizacional também é isso. Eu acho que isso que você falou da cultura é muito importante, a gente vê muita reclamação sobre cultura, mas a pessoa às vezes já entra na empresa
sabendo a cultura que a empresa tem, né? Exatamente. Então, ali você precisa conhecer os seus valores e entender se o que você está procurando está dentro do que a empresa está oferecendo, porque não tem como Exatamente. a empresa mudar toda a cultura dela para agradar apenas uma pessoa, né? Cultura é uma questão Exatamente. de adaptação. Então, é Uhum. você que tem que se adaptar à cultura da empresa e entender como isso vai construir e como isso vai ser bom e vai ser eficaz dentro da sua construção de carreira também. Quais Perfeito. são as estratégias, Ale, que você acredita que a pessoa pode utilizar para se destacar dentro da empresa com uma cultura organizacional específica? Bom, primeiramente, é a pessoa assumir a gestão da própria carreira. Ponto. Tá? Eu acho que isso tira você do vitimismo e faz com que a pessoa assuma o protagonismo. Tá? Então, ser protagonista para mim, e aí tirando um pouco do monte de balela que já foi falado sobre protagonismo, ser protagonista eu sei o que a empresa espera de mim, eu tenho clareza disso, eu sei quais resultados eu preciso entregar e eu estou no controle do meu desempenho. Então, ninguém precisa me dar feedback para eu saber se eu estou desempenhando bem ou não. Ponto. Quando a pessoa tem isso, ela assumiu o protagonismo. Então, a coisa que eu mais valorizo em um profissional é aquele que me chama, ele me chama e fala assim, Ale, semana passada meu desempenho não foi legal. Quero te apresentar um plano de ação que eu construí aqui para a próxima semana. Meu Deus do céu, a pessoa quando faz isso, eu já sei que ela é protagonista, eu já sei que ela tem um outro nível, eu já sei que. E aí essa pessoa vai merecendo autonomia. Se essa pessoa que faz isso comigo frequentemente fala, quero trabalhar de casa, eu falo, vai, querido. Ah, eu quero horário flexível, vai. Eu quero trabalhar 4 horas por dia, trabalhe, porque ela mereceu isso. Então, ponto um, ponto um. Isso é uma coisa importante, um parêntese rápido aqui. Tem muita gente hoje, principalmente os novos profissionais, eles chegam nas organizações exigindo flexibilidade, autonomia, home office. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é uma coisa que você exige, não, é uma coisa que você conquista. Ponto. Exato. Não faça o que tem que ser feito, que você vai conquistar. Né? E isso naturalmente vem. Quando eu chego exigindo, cara, mas você não mostrou nada ainda. É a primeira entrega, depois a gente conversa, né? Então, acho que quando você tem essa pessoa que assume essa própria gestão, você já coloca ela num outro patamar. Segunda coisa, aquilo que a gente falou logo no início. Contribua com outras pessoas. Contribua com outras áreas. Então, você está num time de vendas que tem mais 10 vendedores, você percebeu que tem um vendedor que está em má performance, vai lá ajudá-lo. Cara, vem aqui, senta no meu lado hoje, eu vou te dar uma força aqui. Quando você faz isso, Ale, mas não é uma competição? Não é, não é. Quando você faz isso, você vai para o outro patamar já também, porque você, de fato, começa a criar aliados ali e a tua reputação naturalmente aumenta. E a terceira coisa para mim, tem uma coisa que eu valorizo demais, é o vendedor que está em processo de evolução constante. Então, eu percebo que ele estuda, ele faz curso, ele participa de palestra, participa de eventos, sempre traz novidades, sempre traz uma coisa nova. Então, quando você realmente percebe alguém que está num processo de evolução constante, essa pessoa já se destaca. Então, para mim, essas três coisas. A pessoa ser protagonista, ou seja, estar no controle do seu próprio desempenho. Segundo, contribuir com outras áreas e estar em processo de evolução constante. Essas três coisas, para mim, colocam o vendedor já num outro patamar. E é verdade, né. São pessoas que querem, que estão comprometidas com ela mesmas e com a carreira, né, além de acima de qualquer coisa. É claro que tem um comprometimento com a empresa, mas ela também está comprometida, em crescer. Ale, Exatamente. falando um pouquinho ainda sobre, carreira, crescimento e cultura organizacional, eu queria que você falasse para a gente como você vê aqueles gestores que muitas vezes têm dificuldade em enxergar que a carreira vai além da empresa. Por que eu falo isso? Às vezes você tem um colaborador muito bom, desse que você falou que está engajado, que está com a própria carreira, mas muitas vezes o gestor se sente ameaçado. Às vezes ele não dá oportunidade para a pessoa crescer, porque ele pensa, se eu der oportunidade, essa pessoa vai sair daqui e vai para outro lugar, por exemplo, eu vou investir meu tempo aqui com essa pessoa e ela não vai ficar aqui para sempre na empresa, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Como que você pode contribuir para quem ainda pensa sobre isso, ou para, às vezes, aquele colaborador que já passou por isso dentro da empresa? Legal. Bom, primeiro ponto é o gestor entender qual é o papel de uma empresa, tá? O papel de uma empresa é evoluir as pessoas, certo? Uhum. Por quê? Se eu evoluo as pessoas, se eu formo novos líderes, se eu capacito e tudo mais, essa pessoa vai desempenhar bem, se ela desempenhar bem, ela vai entregar resultado, ela vai se manter engajada e tá tudo certo.
Segunda coisa, se essa pessoa ficou comigo 3 anos e foi embora, eu vou valorizar os 3 anos que ela ficou comigo. Aliás, eu prefiro alguém que fique comigo 2 anos e entregue muito resultado do que alguém que fique comigo 10 anos e não esteja mais entregando. Então, eu acho que o tempo das pessoas dentro de uma empresa, às vezes vai embora, às vezes se esgota e está tudo certo. E o que você investiu nessa pessoa não foi uma perda. Você investiu, ela desempenhou naquele período que ela estava lá, foi uma troca e está tudo certo. Né? Então a gente tem que parar com essa história de achar que nós somos donos das carreiras das pessoas. Tem uma palavra que eu odeio no mundo corporativo, que é a palavra retenção de talentos. Eu não gosto disso. Eu acho que talento não se retém. Talento você cria um ambiente favorável ao engajamento e a pessoa decide se ela quer ficar ali ou não. E ponto final. E se eu tiver que reter alguém, tem alguma coisa muito errada nessa relação. Né? Porque para reter, tem que ser ou porque eu vou pagar muito, ou porque essa pessoa não tem opção. Das duas coisas é muito ruim, porque na verdade eu estou aprisionando alguém, e quando a pessoa se aprisiona, o engajamento não vem. O engajamento, a criatividade, a inovação só vem com liberdade. Então, quando eu tenho alguém que quer estar ali, é essa pessoa que eu quero. Chegou um momento que ela não quer mais estar ali, muito obrigado pela tua contribuição e aí vamos seguir. Agora, o gestor que não desenvolve o time, ele está dando um tiro no próprio pé, porque o que vai acontecer com alguém que não é desenvolvido? Essa pessoa para de performar, ela vai sempre entregar dentro de uma média e a tua empresa também para de crescer. E é natural que uma empresa se renove. Alguém fica 2, 3 anos, chega uma pessoa nova, com gás novo, ela se desenvolve e a coisa é muito cíclica. Então, eu acredito que uma pessoa estar 10 anos na empresa não quer dizer que ela está 10 anos engajada, não. Né? Não necessariamente. Agora, uma pessoa que ficou 3, talvez aquela pessoa produziu naqueles 3 anos alguma coisa que para mim foi extremamente viável. Então, um líder precisa entender que muita empresa, que às vezes a empresa é um trampolim para o próximo estágio. E está tudo certo, porque vem outro com gás novo e as coisas de fato funcionam. E nenhum investimento em treinamento é desperdiçado, porque aquela pessoa, ao aprender, você valorizou a própria carreira dela, ela entregou mais e todo mundo segue melhor. Exatamente, concordo plenamente com o que você falou. Falando um pouquinho sobre vendas, né, nós sabemos hoje que a área comercial é sempre uma área bem desafiadora, principalmente para quem vende ali B2B, né, que vende ali de comércio para comércio, né, a gente sabe que não é fácil. Quais são as dicas que você traz para essa pessoa poder lidar com a pressão em vendas e com as metas, né? Como a gente disse antes, não tem como trabalhar com vendas sem metas, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, né? Quais as dicas que você traz aí para essa pessoa lidar com esses desafios? Bom, eu acho que eu preciso falar para 2 públicos diferentes, né? Para um público mais novo, que está entrando em uma determinada empresa agora, né? Ou que está, de repente, assumindo uma carteira de clientes agora, a dica é paciência, tá? Você não vai entregar resultado de uma hora para outra, você tem que ter muita resiliência até para que você conquiste. Então, você vai ter que trabalhar muito, 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 muito para ter pouco resultado nesse primeiro momento, e é natural. Então, você precisa passar por esse momento que dói para que você consiga ir para o teu próximo estágio. Quando você já está trabalhando melhor aquela tua carteira e você já está um pouco mais maduro, a grande lição que eu tive, uma lição que a gente preza muito aqui, a gente tem que estar sempre com a caixa d'água cheia. O que eu quero falar com isso? Eu vou sim investir para trazer cliente novo, para aumentar o meu funil, e aí eu vou para evento e tal, mas eu estou sempre enchendo a minha caixa com os meus clientes atuais. Então, isso quer dizer o seguinte: investimento muito forte em relacionamento. Aí é que entra mais uma vez o papel de um bom CRM, né? Eu tenho que estar sempre, qual foi o meu último contato com esse cliente, eu vou fazer mais um contato, eu vou mandar um brinde, eu vou mandar uma lembrança, aniversário dele, tá? Então, eu estou sempre trabalhando 2 pontas, buscando novos clientes, mas eu tenho um investimento muito grande aqui para manter os clientes fidelizados conosco. Então, quando você mantém essa caixa d'água cheia, você vai naturalmente ver que a coisa começa a ir num patamar muito mais legal. O ruim é quando você está sempre buscando novo e você vai esquecendo daqueles que... E aí, por que você esquece? Não é por mal, mas você não registra, você não tem histórico disso, e aí você vai deixando. E aí, quem vive apenas buscando os novos, o sofrimento é muito grande. Porque você sabe que aí o mercado está todo mundo em cima deles. Aqui a concorrência é menor. Então, trabalhe as duas, busque novos,
mas não esqueça de se relacionar com aqueles que já confiaram em você. Aqui é muito mais fácil. Então, hoje, eu tenho, ao longo do ano, eu tenho aproximadamente aqui na empresa 60%, 70% do nosso faturamento é recompra, né? E 30% novo. Então, a gente investe muito para. E essa recompra não acontece num passe de mágica, acontece porque o relacionamento é muito forte. Então, eu estou o tempo todo aqui, ó, evento, pô, eu vou lá e tomo café com o cliente, aí lança livro novo e manda. Então, você está alimentando aqui, porque você está captando novo, mas esse aqui demora para vir, o tempo de negociação com esse aqui é muito maior, e eu tenho esse aqui que está fazendo o meu caixa acontecer. E esse desespero bate de uma forma menor, né? Sim, com certeza. O conhecimento é a chave para tudo, né? Quando você se Tudo, tudo. conhece, o perfil do seu cliente, você consegue levar isso de uma forma mais tranquila. E como que você acha que essa pessoa focada em vendas, muitas vezes ele passa por altos e baixos, né? Sim. Então, às vezes está num momento de muita rejeição, momento de baixa performance, ele está desmotivado, ele não consegue mais ver um plano de carreira, não consegue mais ver um momento ali legal para ele trilhar. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa lidar com essa baixa performance e se manter motivada? Olha, a gente precisa entender que nenhum de nós vai dar resultado o tempo todo, né? A vida é cíclica, né? Eu escrevi um livro, que é aquele verdinho ali, chama Não Negocie com a Preguiça. O livro fala sobre engajamento, né? E eu expliquei lá no meio do livro, eu falei, uma pessoa engajada não é aquela que dá resultado o tempo todo. O engajamento você vê quando o resultado não veio, e aí você percebe quem é que tem de fato engajamento para conseguir virar o jogo, né? A primeira coisa que a gente precisa, quando eu estou vivendo, isso acontece comigo também, obviamente, quando eu estou vivendo uma fase que o resultado não está bom, onde é que eu me apego? Nos meus dados. Eu vou olhar número. Eu vou mergulhar nos meus números, porque aí eu vou fazer análise. Onde é que eu estou falhando? Né? Ou seja, eu vou olhar para o meu desempenho. Né? Então, o resultado eu já sei que não está bom, então não adianta eu ficar olhando para ele. Né? Eu vou olhar para os meus números. Cara, por que não está acontecendo? Quantas propostas que eu não mandei? Ou dessas propostas aqui que eu mandei, por que não fechou? Então, eu estou sempre muito focado em olhar o meu desempenho, porque eu acredito que a partir do meu desempenho as coisas podem de fato mudar. Então, análise para mim é um ponto que sempre faz com que eu consiga tirar alguma coisa ali da cartola. Segunda coisa é me conectar com outras pessoas. Então, eu sou muito conectado com outros empresários ou com outros profissionais de venda e troco muita ideia. Então, eu ligo para alguém e falo, cara, eu estou numa fase ruim aqui. Cara, o que você está fazendo de novo? Então, como você tem essa rede, as pessoas vão também te apoiando, e aí de repente você pode perceber que o problema não é seu, é mercado mesmo, e aí você vai tomando algumas decisões. E é nessa hora que eu aprendo muito. É nessa hora que aí eu vou buscar, porque é o que eu entendo. Se eu estou tendo um baixo resultado, é porque aquilo que eu sei até o momento não está sendo suficiente. Então, eu vou buscar conhecimento novo. Eu vou estudar. Sim. Cara, o que está tendo de novo? É curso? É podcast? É livro? Aí eu vou tentar refrescar as minhas ideias. E geralmente surge alguma coisa legal. Então, eu não deixo que o baixo resultado ele me jogue no fundo do poço. Então, a maneira que eu tenho para me revitalizar é isso. Olhar para as informações que eu tenho para tomar uma melhor decisão, investir no meu network, ligar para aquelas pessoas para que eu possa entender e estudar, 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 e aí naturalmente você vai ampliando visão e o jogo vira. Então, é muito ruim quando você está no momento já de estresse e você deixa o estresse te invadir. Né? É Sim. como se você está no meio da estrada, o pneu fura, e aí você começa a brigar com a tua família dentro do carro, aí você começa a chutar o carro. Não vai adiantar. Desce, troca o pneu e segue o baile. Né? Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão dentro lá daquele problema e parece que tudo fica pior. Não sei se você já viu isso. Aí a pessoa começa a tomar algumas decisões muito equivocadas. Ela fica de mau humor, ela briga em casa, para de cuidar da saúde, não dorme bem, bebe, aí vai para álcool, não sei o quê. Ou seja, Uhum. aquilo que era um problema X, ela potencializou a 1000. E aí, nessa hora, você começa a ver que o problema começa a ficar sem solução. Então, quando você tiver um problema, por favor, não arrume outros problemas para solucionar aquele, porque senão você vai começar a entrar num ciclo vicioso que aí você não sai mais.
E é bem isso, né, Ale? Entender que são momentos, né? Nem sempre a gente vai estar no topo. A nossa vida é feita de momentos. E aquele momento que a pessoa está passando não define quem ela é. Que eu acho que isso é muito importante. Às vezes a pessoa leva aquilo para toda a história de vida dela, né? Isso, o momento que você está vivendo, tanto quando você está lá na alta performance, tanto quando você está lá embaixo. Aquele momento não é quem você é. Aquilo é o que você está buscando e o que você está conseguindo entregar. Perfeito. Então, acho que isso também é muito importante da pessoa fazer essa análise, né, Ale? Ale, para finalizar, qual que é a última dica, qual que é o último conselho que você traz para as pessoas que estão aí nessa construção de network e carreira em vendas? Muito legal. Bom, vamos lá. Existe eu acho que são 2 conselhos, assim. O primeiro assuma a gestão da sua carreira. Lembre-se, tá? Ninguém determina a sua carreira, nenhuma empresa determina a carreira é sua. Então, invista muito no seu estado atual para que você alcance o seu estado desejado, tá? E guarda uma coisa, assim, a vida não é feita de grandes desafios. A vida é feita de pequenos desafios que te levam aos grandes desafios. E aí eu encerro com uma dica que eu falo também quando eu finalizo o livro, né? Que eu falo o seguinte: na vida você tem 2 opções. Ou você se engaja ou a vida te obriga. Tá? Se você não se engajar com a tua saúde, o médico vai te obrigar a fazer isso logo mais. Se você não se engajar com o teu trabalho e com a tua carreira, daqui a pouco você vai ter que estar trabalhando em algo que você odeia para pagar as contas. Se você não se engajar com as pessoas que você ama, daqui a pouco a culpa vai te obrigar a fazer isso. Então, que você possa assumir o engajamento de fato, fazer aquilo que tem que ser feito, porque a dor ela é muito menor. Com certeza, Ale. E só da pessoa já estar assistindo esse podcast aqui, ela já deu o primeiro passo, né? Ela já está ali buscando conhecimento para crescer e para ter uma carreira promissora. Ale, muito obrigada pelos seus compartilhamentos, foi um papo muito rico. Eu acho que isso vai acrescentar muito na vida das pessoas, acho que elas conseguiram entender. Agora, você que assistiu, colocar em prática todos esses ensinamentos que vocês tiveram aqui hoje e até o próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigado, um prazerzão estar com vocês e sempre que chamar aqui estarei à disposição. E a você que nos assistiu aí, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.